a pergunta a seguir é: qual é a Bíblia certa? O profeta Cacou Filipe diz que não há outro profeta nesta época fora dele. Quantos profetas de Deus existiam na época da rainha Isabel? Jezebel. Nota B. Reis 18, 14, 13. 4 até 13. Elias aqui fala dos profetas do Senhor na época dele. Não era dele sozinho. Não era ele sozinho. E não ele que insistiu. Só uma por uma, acho que tem muitas aí. Então, são muitas, né? Ok, tudo bem. Qual é a Bíblia certa? O profeta Cacou Filipe diz que não há outro profeta nesta época fora dele. A Bíblia certa. A única Bíblia que, por revelação de Deus, se vocês acreditam que o profeta, o que ele diz, é a infalível verdade de Deus, então Deus hoje revela ao profeta Cacou Filipe que a única Bíblia que deve ser usada, que é a correta, é a Bíblia, a versão John Nelson Darby. A segunda pergunta diz isso? Vou pesquisar. Depois da Bíblia. Quantos profetas de Deus existiam na época da rainha Jezebel? Olha, existem profetas mensageiros e existem pequenos profetas. Falo de Efésios 4:11. Se este homem puder verificar na Bíblia dele, em Jeremias 26, versículo 8 a 16, ele verá que Jeremias é quem falava com Deus. E Jeremias trouxe um livro que era a sua mensagem. Mas é dito que na igreja tinham ainda profetas lá. Esses eram filhos de profetas, pequenos profetas. Você vê? Mesmo lá em Atos 3:25 é falado: nós somos filhos dos profetas. Mas, no entanto, existem os profetas mensageiros e existem profetas menores, cujos profetas menores, nenhum deles tem um livro, não trazem um livro. Estão no título de sacerdote, sabe? Nenhum sacerdote na Bíblia escreveu um livro. Foram profetas que escreveram. Agora, no tempo de Elias, quando Elias era o único que falava com Deus. Por isso que Deus disse: levanta-te e vai. E eu levantei 7.000 almas para você. 7.000, bem que ele queira que sejam assim 7.000 profetas. Mas não são profetas mensageiros que trouxeram também a sua mensagem, não. Você vê? Esses dariam ouvido a Elias. É Elias quem estaria na frente deles para os dirigir. Tudo bem. Então, Elias funcionaria como um facho. Como a boca de Deus. Exatamente. E diria: senhores, agora está na hora de fazer-se isto. Exatamente. Então, eles, os 7.000, levariam para as demais pessoas. Exatamente. Compreendo. Sim. Só para não tomar mais o seu tempo, meu caro, o que é que gostaria de dizer em jeito de fecho? Eu gostaria de Focando-se, ok, pode ficar à vontade nisso, mas depois vai se focar na questão desses que estão nas outras igrejas e o que é que eles devem fazer neste instante. Começando, eu gostaria de aconselhar a todo mundo a poder baixar o livro do profeta Cacou Filipe, indo no Play Store, colocando lá o livro do profeta Cacou Filipe, e irá aparecer lá o livro do profeta Cacou Filipe oficial. Baixem, façam a leitura para o vosso próprio juízo. Caso não, podem acessar www.felipecacou.org, e aí terão o site do profeta e vão baixar no mesmo livro, vão assistir mais entrevistas para vocês mesmos tirarem as vossas próprias conclusões. Aos que estão lá nas igrejas, nós não cansaremos de orar a fim de que os filhos de Deus possam sair dessas prisões católicas, protestantes, evangélicas e canonistas. Deus não está numa igreja. Deus nunca prometeu enviar uma igreja. Temos o católico que fuma, bebe, pode ir ao curandeiro à vontade e venera Maria. Temos a adventista de sétimo dia que diz que a mulher pode pregar, guarda somente sábado. Hoje assim estão na igreja para poder adorar a Deus. Um não se entende com o outro. Temos a Johnny Malangue que casa 2, 3, 4, 20 mulheres. Temos os muçulmanos que casam também tantas mulheres. Mas no entanto todos eles dizem servir ao mesmo Deus. Mas no entanto aquele que é verdadeiramente filho de Deus não vai se conformar com a falsidade dessas igrejas. Ele procurará saber a verdade do seu tempo, porque Deus é um Deus vivo e fala para uma geração viva por meio de um profeta vivo. Só me estava a esquecer de uma pergunta só. O que aconteceu com Maomé? Ele apareceu, disse ser o único profeta verdadeiro e parece que depois criou uma certa igreja que é a igreja islâmica, mas que depois não teve um fim bom por causa dessas afirmações que ele fez. No caso, se o profeta Cacou Filipe hoje, por algum motivo, ele não mais existir, digo morrer, como é que vai ser? Deus vai ter que nomear alguma outra pessoa ou simplesmente o Cacou Filipe vai indicar alguém de quem já lhe segue há bastante tempo para continuar com a sua mensagem? Não é questão de indicar, é Deus ele mesmo quem levanta quem ele mesmo quer. Para o povo, o Islão, por exemplo, falou aqui do Maomé. Como eu dizia, o verdadeiro requisito de um profeta mensageiro é ele dizer onde a Bíblia anuncia a sua vinda, qual é a sua mensagem, quando que Deus lhe chamou. Então, que os
muçulmanos mostrem isso. Mas, no entanto, você deve saber que Maomé está na mesma situação que Moisés, Jeremias hoje. Maomé está morto, Jeremias está morto. Jeremias hoje não pode conduzir a humanidade. Muhammad hoje não pode conduzir a humanidade. São profetas mortos. Agora, se Deus guia o seu povo, de acordo com Oséias 12:14, que diz que por um profeta Deus tirou o povo judeu do Egito, o povo hebreu do Egito, e por um outro profeta Deus preservou o povo hebreu na terra prometida. Então, se verdadeiramente o Deus que fala na igreja, no Islão, é verdadeiro Deus, por que ele não envia? Se ele é verdadeiro e está vivo, será que ele fala? Se ele fala por meio de quem? Se Deus somente fala por meio dos seus profetas. Quem é o profeta que Deus enviou hoje no Islão para falar para eles? Não tem. Você vê? Mas, no entanto, eu preciso dizer que o profeta Cacó Filipe já fala do Islão, assim como Paulo, em algum momento, escreveu o livro de Hebreu para os judeus, e aí eles rejeitaram essa salvação. Assim também, o profeta Cacó Filipe escreveu, na pregação, acredito, número 13, a revelação sobre o Islão, para os muçulmanos do Islão, a fim de que eles saibam o que Deus está a fazer hoje. Mas é dito que virá um profeta que se levantará no meio do próprio Islão para dizer que aqueles que eles rejeitaram é o verdadeiro Cristo, o Deus verdadeiro. Ok, muito obrigado, família, pelo seu tempo, por isto. E eu espero que esta mensagem chegue ao maior número de pessoas. Não para converter, não para isto, mas para que saibam que existe isto. O meu plano não é eu não sou ninguém, eu sou tido como crítico, entende? Sou tido como crítico e tal. Então, falar dessa forma ajuda-me a lavar a minha imagem de crítico. Eu não sou crítico, como muitos acham que eu seja. Então, eu tenho muito a agradecer e eu espero que esteja ao meu dispor assim que eu precisar, porque depois desta entrevista eu tenho a certeza que vão solicitar. Então, a próxima entrevista vai estar baseada nas perguntas que as pessoas vão fazer. Então, vou selecionar as perguntas, vou lhe mandar as perguntas, vai estudar as perguntas, de modo a que possamos debater em torno delas. Tá. Mas nós não precisamos estudar, mesmo se for já qualquer pergunta respondemos não. Muito obrigado então. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E até mais. Muito obrigado. Yeah.